crê na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, você é nosso irmão e logo faz parte desse corpo. O assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto bastante doméstico. Por favor, não se sinta constrangido, mas faz quase um ano que nós não tocamos nesse assunto e é bom de tempos em tempos nós abordarmos o assunto, uma vez que nós não temos o costume de abordar semanalmente ou nas nossas reuniões. Nós vamos estar falando sobre as nossas ofertas. Os irmãos percebem que ali atrás tem uma janela, na realidade aquilo é um gasofilácio, uma caixa de ofertas. E ali tem alguns envelopes de cor parda, uma caneta, e ali nós orientamos os irmãos a colocar seus dízimos e ofertas. De uma maneira discreta, porque nós não controlamos o seu dízimo e as suas ofertas. E nós fomos questionados e no início do ano nós demos uma palavra sobre dízimos. E naquela ocasião nós vimos que o primeiro a dar o dízimo foi Abraão, quando encontrou com Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo. E Melquisedeque trouxe pão e vinho e deu a Abraão. Vimos que o segundo a dar o dízimo foi Jacó. Jacó, quando fugia do seu irmão, ele dormiu e, tendo uma pedra como travesseiro, quando ele acordou, ele fez então um trato com Deus. Falou, se Deus desse pão e vestimenta para ele e fizesse ele voltar para casa são e salvo, ele daria o dízimo de tudo quanto o Senhor desse para ele. Ou seja, o dízimo precede a lei de Moisés. Nós vimos depois na lei que os israelitas eles deveriam trazer o dízimo e aquela seria a porção da tribo de Levi, que servia integralmente ao Senhor no serviço sacerdotal. Senhor Jesus, então, só fazendo uma breve recapitulação, em Mateus, capítulo 5, Mateus 5:20 fala assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós sabemos que os fariseus eram
uma das seitas zelosas no tempo do Senhor. E o Senhor chegou a pegar no pé deles, não pelo que eles praticavam, mas pela sua hipocrisia. Então, vamos abrir agora em Mateus 23, 23. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Até aqui. Então, aqui mostra que os fariseus, eles não davam dízimo apenas do seu recebimento, mas nas mínimas coisas, até do hortelã lá da horta, eles separavam o dízimo e davam ao Senhor. Então, ele falou: vocês estão levando a lei ao pé da letra e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, deveis fazer essas coisas, ou que dar o dízimo, sem omitir a justiça, sem omitir a misericórdia e a fé. Então, por aí nós vimos que hoje nós devemos exceder essa justiça dos fariseus. Então, como já disse, quem quer fazer de forma ultra secreta, pode colocar na caixa das ofertas, ou então, se você quiser, uma ou duas pessoas que controlam a contabilidade da igreja vai saber, mas você também pode usar o Pix da igreja, ali tem o QR Code, facilita e muito hoje as nossas transações, né? Ninguém gosta, às vezes, de ficar carregando dinheiro, então você pode usar a conta da igreja, que é no Banco Sicoob. E o que nós fazemos com essa caixa de ofertas? Pelo menos 2 irmãos, no mínimo 2, regularmente vão abrir, retirar o dinheiro e depositar na conta da igreja. Nós estamos praticamente nos finalmente, só falta a pintura externa. Nós estamos concluindo uma reforma no nosso local de reunião. Compramos cadeiras novas, mais confortáveis, compramos cadeiras para nossos eventos, né? Então, de forma que a gente procura sempre gastar o dinheiro com as coisas do Senhor, principalmente no que diz respeito à expansão da obra. Então, nós
todo final de mês, nós fazemos uma oferta, e essa oferta nós chamamos sócio do Evangelho. Essa oferta é mista. Por que é mista? Porque nós mandamos o dízimo dos dízimos para a obra de expansão, para efeito de administração da obra. O nosso país é dividido em regiões, e o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, eles estão juntos, formando a região 6. E para efeito de expansão no exterior, a região 6 assumiu inicialmente 2 países, Angola, São Tomé e Príncipe, e agora também está incluindo a Namíbia. E todo mês nós fazemos uma oferta para para a obra, para ela poder usar segundo a necessidade. Essa obra regional da nossa região, ela é administrada inicialmente por 8 cooperadores, atualmente com a inclusão do Triângulo Mineiro mais 2, então nós temos 11 cooperadores atualmente que coordenam essa obra de expansão. No final do ano, quer dizer, no início do ano, nós mandamos 8 cooperadores para Angola. As condições lá são extremamente, como que eu diria, precárias. Tanto é que, quando os irmãos foram passando no grupo da igreja, os vídeos, eu acho que muitos irmãos choraram ao ver as condições em que nossos irmãos lá na África reúnem e sobrevivem. E naquela época nós demos uma palavra e decidimos aumentar para o nosso voto de sócio do Evangelho durante os meses de fevereiro, março e abril. Por que motivo? Eles estavam comprando motos, comprando 8 passagens aéreas, que para a África é caríssimo, e as condições lá extremamente precárias. Só para os irmãos terem uma ideia, na primeira ida dos irmãos, eles gastaram R$225 mil. Na segunda ida, que foi o Marcos Frigulha e o Dedé, R$162 mil. E a terceira etapa, que é para a conclusão, né, compra do carro de apoio para o irmão Gomes, o SEAP, Bucafé, micro-ônibus de apoio e as viagens que estão programadas para trazer os coordenadores do SEAP, trazer as lideranças aqui para a conferência internacional, já está orçado em torno de R$400 mil. Então, são valores que assustam a gente, mas
como nós não somos a única igreja, tem muitas igrejas em Minas Gerais, Espírito Santo. Então, quando divide entre todos, a obra do Senhor é realizada. E eu que não poderia estar lá, o meu coração seria estar lá servindo junto com os irmãos, mas eu não tenho condição financeira para ir. Mas eu tenho parte nesse ministério, porque as minhas ofertas estão sendo encaminhadas para lá. Então, até agora, nós demos um relatório do que o Senhor fez com essas ofertas que nós temos passado, com esse voto que nós temos do oferta sócio do Evangelho. Tem funcionado bem, cada final de mês, cada grupo familiar tem reunido, né? Por fim, encaminho para o irmão Magno, que faz a oferta única para a obra. Mas agora eu queria abordar um novo assunto, que é o Expolivro para a nossa micro-região. Eu gostaria que o irmão projetasse depois a foto. Ah, ótimo, está ótimo. Então, eu vou diminuir a luz aqui para a gente ter uma melhor visibilidade. Irmãos, eu já tive a experiência de 3 vezes ir à África. Uma na África muçulmana, no Egito. Lá não tem pobreza como na África Negra, mas tem perseguição aos cristãos. Quando a pessoa nasce, é colocado na certidão de nascimento dela qual é a religião dela. 10% dos egípcios são cristãos. A religião copta, que significa Egito na língua copta, né? E a igreja copta, ela se mantém ali através de muitos séculos no Egito. E eu tive o privilégio de ir numa reunião, eu fiquei impressionado com a quantidade de militares em torno do templo. Viatura, com pessoal fortemente armado. E aí eu perguntei para o irmão nativo, né, por que todo aquele aparato? Ele falou, tem 2 motivos. Um, dar proteção aos cristãos de radicais, ataques de radicais. E segundo, aí ele falou, repara na mão de todos que estão entrando. Ou no pescoço. Todos que entravam tinham ou uma cruz tatuada, ou um crucifixo, uma cruz de ouro
no pescoço. Então, ele falou, esse aparato militar tem uma função dupla. Não permitir extremismos, mas não permitir que nenhum muçulmano entre aí para ouvir a palavra. E é proibido uma pessoa, pelas leis muçulmanas, se converter. É considerado a maior desonra para a família. Senhor Jesus, já na África, já está no jeito, irmão? Tá. Já na África negra, as condições são diferentes. Lá, há uma pobreza que é grande. Angola em si não é o país mais pobre é um país rico, mas essa riqueza não chega a todos. Então, o povão vive em condição precária. Ele tem comida, ele come o fungi. Sabe o que é fungi? Fungi é um grude feito de farinha de puba, sem sal e sem açúcar. Eles fazem aquele grude, e quando as irmãs vão servir a gente, servem com 2 colheres, porque não consegue servir com uma colher só. Serve com 2, faz assim, chup, 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 chup. Porque quando cai no prato, faz ploft, né? E se o angolano for pobre, ele vai comer fungi com quizaca. O que é quizaca? Quizaca é um cozido bem salgado, bem temperado, de broto de mandioca. Então, ele vai misturar o fungi com a quizaca e vai dar sabor. Se ele for um pouco mais remediado, ele vai comer fungi com um caldo de peixe seco. Aí o peixe seco vai dar sabor ao fungi. E se ele for mais ainda, se ele tiver uma condição muito boa, ele vai comer fungi com um caldo de carne. Carne conserta tudo, né? Mas é nessas condições que existe lá em Angola dezenas de igrejas, algumas com centenas de irmãos. E eles gostariam de estar nas nossas conferências, mas é impossível para eles. Então, pelo menos as lideranças, os principais líderes, aí a obra aqui no Brasil paga para eles virem, para que pelo menos a liderança possa estar tendo comunhão nas conferências internacionais, que possam vir representantes, né? Então, às vezes vem 2, 3, às vezes 5, às vezes, quando as passagens estão mais em conta, né, vem um número maior, mas o importante é que eles possam tanto
poderem participar das conferências internacionais, como também dos aperfeiçoamentos que são dados aqui. E falando em conferência internacional, eu vejo que tanta dificuldade para os irmãos lá e para nós aqui é bem mais fácil. Nós estamos no grupo da igreja com a relação dos atuais irmãos que vão participar da conferência internacional agora no período de carnaval, fevereiro. Então, a gente queria incentivar depois de cerca de uns 35 minutos a pagarem um perdidos, preço. É um período mesmo o rapaz que da moto vindo nos buscar, o trabalha, irmão. É feriado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Estamos quase chegando ao número que vai dar para contratar o micro-ônibus, que vai pegar a gente aqui na frente do local, levar para lá, trazer de volta. Então, vamos pagar um preço. Ótimo. Então, ótimo. Depois de cerca de uns 35 minutos perdidos, mesmo o rapaz da moto vindo nos buscar, o irmão, a moto entrou para um lado, as caminhonetes entraram para o outro lado. Nós estamos chegando aqui, eu não sei se já está chegando no local propriamente dito. Daqui a pouco eu volto a fazer outro vídeo. Jesus é o Senhor. Amados, Jesus Cristo é o Senhor. Estou aqui neste momento para registrar um momento importante, um momento de testemunho. Primeiramente agradeço ao nosso amado irmão Pedro Dong, aos cooperadores todos, aos santos da região 6, os irmãos da igreja em Luanda, por tornar possível essa realidade. Então, em primeira mão, tenho o privilégio de registrar esse momento em que a torneira, aqui na cozinha da igreja em Luanda, vai jorrar água. Graças ao Senhor. Temos aqui o lava-louça. As pedras de mármore já foram fixas. Faltam alguns acabamentos. Mas, a partir de hoje, as nossas irmãs já não vão mais lavar a louça, o preparo dos alimentos no chão. Jesus é o Senhor. Quero agradecer profundamente o que Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dá para fechar e abrir. Fechar e abrir. Jesus é o Senhor. Amém. É a única igreja que tem água encanada, né, no seu local de reunião. E é impressionante. A gente chega, as irmãs estão de cócoras, né, em torno de um fogareiro, fazendo a comida, às vezes, para 100 pessoas. Né? Tem mais? Essa atual. Sim, Gilmance e o Gomes. Isso é um local de reuniões. Isso é a alfândega, a rua, o tanque.
Isso aí já é em São Tomé e Príncipe. Tá. Uma coisa que impressiona a gente, na medida em que a gente vai para a Europa, muitas vezes as pessoas são frias e desinteressadas nas coisas do Senhor. Mas em África, onde as condições são precárias, as pessoas estão muito mais abertas ao Evangelho. Ah, ótimo. Então vamos, antes da foto. Uma coisa que impressiona a gente são a precariedade das condições financeiras, alimentação, às vezes até vestuário, e a alegria deles. Né? E a gente vê que eles tocam no Senhor, e exercitam o espírito, e são simples. Nós muitas vezes ficamos perdidos em muitas coisas, né? E eles têm poucas coisas, e isso leva eles a serem mais desprendidos no seu espírito. Essa é a alegria. A igreja construiu em Luanda. A gente vê que essa estrutura da igreja em Luanda, que é bem simples, mas já funcional, né? É tudo fruto das nossas ofertas, né? Uhum. Amém. Então, nós demos um vislumbre dos irmãos do que se passou, né? E agora
nós temos visto uma necessidade local, não como que não é de Carlos Chagas, mas da obra aqui no estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Hoje, nós temos uma grande carreta que pertence à obra no Sudeste. E essa carreta foi transformada em uma livraria, que nós colocamos o nome Expo Livro. Quem aqui já entrou no Expo Livro? Então, é uma carreta, antigamente, 30 anos atrás, usávamos ônibus transformado, e há quase 30 anos atrás, um desses ônibus esteve em Minas Gerais, em Carlos Chagas, né? Os mais velhos lembram disso. Então, já tem 29 anos. Né? Ficou estacionado lá perto da casa da Rua TT, ali em frente ao Pérola. Não foi isso? Bem, nós vimos que essa grande carreta, ela tem um cavalinho, chega. Essa não é a grande carreta, não. Essa é um caminhão. A grande carreta está tendo problema nas cidades de porte médio, porque nem sempre no centro da cidade tem um lugar para estacionar a grande carreta. Então, nós decidimos, no estado de Minas e Espírito Santo, adquirir um caminhãozinho semelhante a esse e transformá-lo no Expo Livro. Então, aqui já é dentro do caminhão. Por quê? Ele expande esse baú. Então, não é o tamanho do baú. Aqui é o dobro de um baú. E ali faz uma sala, eu diria, quase do tamanho disso aqui, né? Onde dá para dar algumas palestras, dá para as pessoas entrarem e terem um contato com a literatura. Então, nós estamos mostrando essa necessidade atual, que é o Expo Livro para a nossa micro-região. E agora eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Obrigado, irmãos, pela colaboração aí do vislumbre. Segunda Coríntios, capítulo 9. Fala assim, 9:6. A isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Nós precisamos perceber, irmãos, que tudo aquilo que chega em nossa mão
é pão e semente. Ali o seu salário tem pão e tem semente. Se você comer tudo achando que é só pão, você não vai plantar semente. Então, nós precisamos saber o que é pão e o que é semente. Se você comer o pão todo, você não vai semear. Por isso, afirmo que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Eu tenho um certo orgulho da igreja em Carlos Chagas. Ela nunca nos decepcionou, porque toda vez que a gente mostra as necessidades da obra, os irmãos são um, né? Então, a gente não costuma trazer esse assunto, porque é um assunto doméstico, é um assunto, eu diria, igual a família. Quando a família está reunida, você trata de assuntos domésticos. Então, hoje é uma reunião Partir do Pão. A gente pede desculpa para os irmãos que estão de fora, mas essa é a necessidade. Se nós simplesmente tivéssemos recebido essas informações da liderança e ficado conosco, nós estaríamos privando os irmãos de serem um e poderem estar colaborando. Mas aí, quando você chegar, quem sabe, algum tempo depois, você conhecer o futuro expolivro da microrregião de Minas Gerais e Espírito Santo, você falou, aqui tem minha contribuição também. Né? Então, você vai poder se alegrar. Né? Aqui, no contexto aqui que nós lemos aqui, em 2 Coríntios 12, Paulo estava levantando uma oferta, havia uma necessidade, os irmãos estavam passando necessidade na Judéia, e havia necessidade de estar socorrendo os irmãos. Né? E nós, quando estamos aqui, nós podemos contribuir e saber que vão ter muitos, graças a Deus, né, pelo que nós podemos participar. Amém? Como é um assunto bem doméstico, eu iria falar, tem alguma pergunta? Porque às vezes eu não consegui explicar uma coisa tão bem. Alguma dúvida? Então, nós sugerimos. Como é que está sendo essa questão desse publicação médica? Vai colocar no gasofilácio? Você pode colocar no gasofilácio e nessa você não é anônimo, você pode pôr Expolivro. Então, nós vamos juntar com as outras ofertas e vamos mandar uma só para o Expolivro. Os irmãos vão saber que é direcionado para o Expolivro. Pode fazer um Pix e mandar para a igreja. Aí você especifica
no próprio Pix você pode especificar. Ou então você pega aquele Pix e passa para o irmão Magno e fala: Magno, passei um Pix de R$300 para o Expolivro. Então, nós vamos juntar todas as ofertas do Expolivro e mandar para a obra, falando igreja em Carlos Chagas, específico Expolivro, tanto. Você falou no início que lá no gasofilácio tem um envelope e uma caneta, mas você não falou para que serve o envelope e a caneta. Se é para escrever o nome da pessoa, o que ela está dando. Nós não recomendamos você colocar seu nome. É simplesmente para você colocar se é dízimo ou se você tem uma oferta especial. Fala, não, eu quero que mande para a África. Né? Ou você descobre que tem um irmão na igreja passando necessidade. Então, você, em vez de você chegar para o irmão e falar: irmão, aqui uma oferta para você põe o nome do irmão. O diácono, quando for abrir a caixa de oferta, vai ver lá, irmão Zezinho. Então, vai chegar e falar: irmão, aqui tem uma oferta que é da igreja para você, anônima. Ele não vai saber quem é que deu, né? Ele vai agradecer a Deus, né, pelaquela oferta. Então, nós não queremos, ali é para especificar o destino e não a origem da oferta. Amém? Nós vamos continuar com fazer as nossas ofertas sócio do Evangelho. Sócio do Evangelho é do fundo da obra. Isso vai, como eu falei, nós juntamos o dízimo dos dízimos com a oferta que cada irmão no seu grupo familiar recolhe. Atualmente, os 3 irmãos que estão recolhendo, a irmã Odalice, a irmã Cláudia, mudou. Cláudia, Jaime e eu. E eu vou ficar para quê agora, que grupo? Comigo? Amém. Então, nós vamos mais alguma dúvida? Irmão, compartilhar encerrar? Tá. Sim. Pode. Sim. Então, você tem um valor X, aí você pode especificar. Igreja, África, né? Ou Expolivro. Amém, irmãos? De tempo em tempo nós temos essa prática de esclarecer para os irmãos o fim que vão para as nossas ofertas, as nossas contribuições, tá? A igreja, ela não arrecada nada para ela mesma. Tudo é em favor da obra e expansão da obra de Deus. E eu fico bastante tocado, irmãos, ao ver o evangelho avançando no continente africano.
Você sabe muito bem da luta que é aquele continente, irmão. O continente africano, para quem não sabe, é o berço da magia negra, dos voodoos, das feitiçarias, é o berço disso. Então ali é uma batalha espiritual muito grande. Esse irmão que deu testemunho a respeito da torneira aqui com a água, que alegria, né? Ver uma água saindo na torneira. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse irmão, quando eles estavam terminando aquele galpão, que eles reúnem num galpão, né? A igreja mais evoluída lá reúne debaixo de um galpão. Muitas delas é debaixo de árvores, de lonas. E esse irmão, ele relatou um dia um testemunho dele, ele enviou um áudio, né, pro grupo de cooperadores, ele falando que eles estavam prestes a inaugurar, né, e somente naquele lado da cidade, Luanda, somente naquele lado, o tempo fechou de uma tal maneira, e veio uma tempestade, irmãos, tão forte como uma rajada de vento, a fim de arrancar tudo. E esse irmão falou que era possível, irmão, era possível você ver os espíritos no meio da névoa. Que era possível você ver o ataque de Satanás no meio daquela névoa, daquela chuva misturada com vento. Era palpável. Ele falou, irmãos, aqui nós batalhamos com principados e potestades, é ombro a ombro, é palpável. Sabe, irmãos? Aí você vê que nós temos tudo e às vezes não valorizamos. Sabe? Temos graças ao Senhor, um local bom, né? Climatizamos, as cadeiras confortáveis. Os irmãos sentam em tronco de árvore, embaixo de lona, irmãos. Comendo uma refeição durante o dia e olhe lá. Tendo que orar, né, Bia? O irmão esteve visitando, hospedado na casa de Bia. O que ele disse? Ele falou, aqui vocês têm tudo, é por isso que vocês não oram. É isso, nós temos que orar, pedindo a Deus o que vamos comer amanhã. Sabe, irmãos, então, há um versículo aqui, 2 Coríntios 9, versículo 9 fala, versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Aquele que dá, quem que dá? Deus. Aquele que dá semente ao que semeia. Quem que te dá a sua semente? Deus. E quem que dá o seu pão? Deus. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Não te falta nada. Para que, irmãos? E multiplicará. Isso aqui é muito profundo, está dentro do que o Flávio falou. E multiplicará os frutos da vossa justiça. O que é os frutos da vossa justiça? Quem sabe? As pessoas. Quando você oferta, e essas ofertas são enviadas para a obra, né, os irmãos, os missionários que vão para o continente africano, que muitas vezes os irmãos estão indo em aldeia, irmãos, inacessível. Muitos deles nunca viram um carro, um automóvel na vida, isolados, mas a palavra de Deus está chegando lá. Deus, o que o Senhor falou em Mateus 28? E será pregado este evangelho do reino, então virá o fim. Então, irmãos, esse mesmo Deus que te dá semente e pão, Ele aumenta também a sua sementeira. Se você prospera no seu trabalho, você prospera na sua finança, irmãos. Deus, Ele quer o melhor para nós. E Ele não te deixa faltar nada. Quem te dá o ar para você respirar, te deu o ar essa manhã? Deus. Quem que te dá a força para você levantar cedo, irmão, todo dia, para ir para a labuta? É Deus. E quando nós temos o coração para contribuir com Ele, irmãos, Ele também aumenta os nossos frutos. E os frutos são as pessoas. Nós não podemos ir para a África. E eu acredito que a maioria de nós não suportaria estar ali. Nós não aguentaríamos estar ali. Certo? Então, ou seja, quando nós ofertamos, e os irmãos vão pregar o evangelho, vão estabelecer igrejas, vão levantar famílias, vão levantar, irmãos, pessoas para o Senhor, ali está sendo gerado o seu fruto.
E você olha esses irmãos alegres, são os nossos irmãos, sabe? São os nossos irmãos, herdeiros da mesma promessa que nós, irmãos. Isso é maravilhoso, a igreja é isso. Ela te une em um corpo só. Você sabe que nós estamos aqui no Brasil, mas lá na África agora, temos lá os nossos irmãos, sabe? Então, irmãos, são herdeiros da mesma promessa do que nós. Então, nós precisamos abrir o nosso coração. Senhor, dê-me esse coração. Porque a obra está avançando. E o versículo continua, o versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O que o irmão deu graça quando ele abriu a torneira? Olha, vou mostrar para vocês um fenômeno aqui que nós não tínhamos, água na torneira. Aí o que ele deu? Por intermédio de quem? Das igrejas do Brasil que contribuíram. Então, por vosso intermédio, Deus está sendo glorificado e está sendo dado graças a Deus pelos nossos irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, o nosso coração é para isso. Não é nada nosso, não é nada para nós, não é nada para a igreja em si, é para a obra de Deus. Tá? Então, nós, em tempo, como o Flávio disse, é uma reunião, né? De um assunto que nós não tocamos com frequência, mas há necessidade de nós reforçarmos esse sentimento, tá? Então, que o Senhor possa abençoar, né, cada um dos irmãos, abençoar as famílias, abençoar o trabalho, abençoar saúde, vigor, aumentar a sementeira dos irmãos, porque, irmãos, a obra é grande, a obra é grande. Então, nós temos essa percepção, pode vir cá, Bia. E nós gostaríamos de